Hello, hello, hello. Zé de volta, Zé resolve. Vamos continuar com a prova do ITA? Questão 45 da prova de 2019. Tá um enunciado aí na tela, dá um pause para você tentar resolver se você ainda não resolveu. Se você já resolveu, vem comigo que a gente vai resolver. Vamos ver se a gente faz igual. Então vamos lá, a questão diz: considere as seguintes afirmações a respeito das matrizes A de ordem n por n inversíveis, tais que seus elementos e os das suas inversas sejam todos números inteiros. Então, cada elemento A e J vai ser um número inteiro. Primeiro diz que o módulo do determinante dela vai ter que ser 1. A segunda diz que a transposta é igual à inversa, e a terceira diz que a soma entre a matriz e a sua inversa é uma matriz diagonal. Bom, para a gente analisar o que vai ser o determinante de uma e a transposta ser igual à inversa é tranquilo. Matriz diagonal, vocês lembram o que é uma matriz diagonal? Uma matriz diagonal é uma matriz que tem uma carinha assim, ó. Você tem elementos na diagonal principal. No caso vai ser a I, né? Porque eles serão iguais. E ela é uma matriz que só vai ter zeros. E não necessariamente essa diagonal principal aqui precisa ser 1. Então ela pode ser diferente de 1. Tá? Os elementos. Ela não precisa ser necessariamente a matriz identidade. Então vamos começar pelo começo. A1. Ele está falando que o determinante de A, o módulo dele vai ser 1. Para isso, a gente pode analisar o determinante dela e o determinante da inversa. Para isso, a gente lembra que o determinante de A vezes o determinante da inversa tem que dar 1, beleza? Então, se todos os elementos dessa matriz n por n são números naturais, com certeza o meu determinante vai ter que ser um número natural também, beleza? Não tem como eu ter uma situação em que eu vou dividir. Para eu calcular o determinante, eu vou ter vários produtos de números inteiros, que vai ter um resultado inteiro. E no fim eu vou fazer uma soma e subtração de números inteiros. Né? Se você pensar nas regras de Chiot, Laplace e Jacobi, você também vai eliminar algumas linhas e calcular o cofator. O cofator vai ser um determinante menor, de ordem n-1 por n-1. E você pode aplicar isso até chegar num determinante, num cofator que esteja trabalhando com uma matriz 2×2, por exemplo, que a gente sabe como resolver e é bem tranquilo. Então, sabendo que os determinantes eles são números inteiros, eles pertencem ao Z, eu posso dizer então que se o produto de dois números inteiros é 1, isso significa que ou eles são iguais a 1 ou eles são iguais a menos 1. De qualquer forma, eu posso afirmar que o módulo deles vai ser 1. Então, o módulo do determinante de A vai ser 1. Então, a primeira a gente já marca como verdadeira e a gente analisa as alternativas. A A pode ser, a B não, a C pode ser, a D pode ser e a E pode ser. Não ajudou muito, mas já reduziu uma caso a gente precise chutar, né? Se nosso tempo na prova tiver reduzido, a gente consegue pelo menos eliminar uma e aumentar um pouquinho nossa chance de acertar. Agora, a parte 2. O que a minha parte 2 está dizendo? Minha parte 2 está dizendo que a transposta é igual à inversa. Vamos pensar numa outra matriz para dar um contra-exemplo. Porque se eu encontrar pelo menos uma que não satisfaça isso daí, eu já tenho meu contra-exemplo e eu já mostrei que isso daí é falsa. Tá? Isso daí é uma demonstração por contra-exemplo. Então, se a gente pensar numa matriz A que satisfaça... Nossa, esse parênteses aqui ficou grande. Eu vou colocar os elementos primeiro e depois eu faço a marcação da matriz. Que satisfaça a condição do determinante ser 1. Tá? Para isso eu posso escolher uma coluna 1, uma matriz 2×2 simples. E
os meus elementos sendo aqui 2 e 3. Tá? O determinante disso daqui vai ser 1, né? Porque eu vou fazer o produto da diagonal principal, 3 vezes 1, menos 2 vezes 1. 3 menos 2 dá 1. Beleza, e agora, quem que vai ser a minha transposta? A minha transposta vai ser exatamente, vamos lá, o que eu faço com a transposta? Eu transformo a coluna em linha. Então a primeira coluna vai virar a primeira linha. E a segunda coluna vai virar a segunda linha. É isso daqui. E o determinante dela também, evidentemente, é 1. E agora, como que eu faço a inversa? Certo? Para eu fazer a inversa, olha só, não estava dando para vocês verem esse trechinho, né? Tá aí, ó. Transformei, peguei a transposta dela aqui. A inversa, eu vou fazer assim. Eu vou oscilando os sinais. Então, eu vou pegar a primeira linha, eu começo do mais e vou para o menos. E aí eu vou oscilando. Se eu tivesse mais elementos, aqui seria mais e assim continua. E aí, aqui eu parei no menos. Quando eu pular para a segunda linha, eu continuo a minha oscilação de sinais. Então, por enquanto, eu tenho isso. E aí eu faço o cofator deste elemento aqui nela. Então, na hora que eu for fazer a minha inversa, eu vou eliminar essa coluna e eu vou ver que aqui entra o 3. Tudo bem? Então, já só para a gente entender, eu marquei ali, mas agora eu vou colocar aqui. Cofator deste elemento aqui. Eu vou eliminar essa linha e essa coluna, vai sobrar um 1. Da mesma forma, vamos pensar, para esse elemento eu eliminei todo mundo, sobrou o 2 e aqui sobrou o 1. Então, essa daqui é a minha inversa. Tá? Vírgula aqui. A inversa é igual a isso. Se eu somar esses dois caras, vamos ver o que está acontecendo aqui. Aliás, não preciso somar, né? Aqui ele está pedindo para verificar se elas são iguais. Então, a gente já viu que elas são diferentes, né? Então, olha, a inversa é 3 menos 1, 2 menos 1. E a transposta é 1, 1, 2, 3. A gente viu que elas são diferentes. Então, vamos lá marcar a segunda opção como falsa e descartar as que consideram ela como verdadeiras. Então, agora realmente sobraram duas alternativas para a gente precisa confirmar se ela é verdadeira ou não. A gente pode tentar até usar esse mesmo exemplo. Se eu pegar essa transposta que eu tenho aqui, aliás, perdão, essa matriz e essa inversa, o que vai acontecer com ela na hora que eu somar? Se eu somar a matriz com a sua inversa, eu tenho 1, 2, 3, mais a outra matriz que é 3, 2, menos 1, menos 1. E aí, com isso, a gente chega em... A soma de matrizes é só analisar termo a termo, né? Então, eu vou ter 1 mais 3, 4. 2 menos 1, 1. 1 mais 2, 3. 3 menos 1, 2. Então, aqui a gente já chegou em uma matriz que não é diagonal. Portanto, a terceira também é falsa. E a gente chega... Vamos lá, a terceira é falsa, descarta a alternativa D. Apenas a 1 é verdadeira. Chegamos na alternativa A. E assim resolvemos mais uma questão do ETA. De álgebra linear, matrizes e determinantes, que eu sei que costuma ser uma pedra no sapato de muita gente. Eu, particularmente, nunca gostei muito dessa área, então eu tive que estudar ela bem mais a fundo e reconhecer cada vez mais os padrões. Eu gastei muito tempo estudando essa parte exatamente por não gostar dela. Tá? Então eu vou deixar as análises aqui na tela para vocês verem melhor. Tira um print aí para garantir. E é isso. Questão resolvida. Acho que em menos de 10 minutos também. Ganhamos tempo aí para as outras questões. E amanhã a gente chega na última questão da primeira fase. Vamos ver se ela vai ser um desafio um pouquinho maior pra gente, né? Galera, se vocês curtiram, deixa aí aquele like maroto pra gente, se inscreve no canal, ativa a sininho de notificação, mas se não quiser também não precisa. E deixa sugestões também do que vocês querem ver por aqui, certo? Valeu!